testemunho dele e eu espero que essa mesma conversa edifique a sua vida hoje. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, Lud. Meus irmãos, é uma honra para mim, né, estar aqui, dando o start nesse projeto. A Lud, ela, há um ano atrás, né, praticamente, a gente conversou sobre esse projeto e foi algo da parte de Deus, mas a gente veio trabalhando, veio pensando como seria, né, e aí veio a Talk, né, então Deus seja louvado por isso, que Deus abençoe esse projeto, que o nome do Senhor ele seja levado, né, e também que o reino de Deus seja estabelecido, e se for através de um trabalho como esse, isso aconteça da melhor forma possível, que pessoas de Deus, que pessoas que honrem a Deus, eles possam estar aqui nesse momento de bate-papo com a Lud. Amém? E para ser uma mesa, né, a gente até colocou que a gente está chique, a gente tem caneca, e a caneca até fala conversas que inspiram fé e transformam vidas. Então é para ser uma mesa mesmo, sem, vamos dizer assim, sem aquelas barreiras que às vezes a gente pode ter para conversar com alguém que enfim, que a gente se inspira, que a gente vê como alguém que a gente quer ser em Cristo. Então é para ser uma mesa que edifique mesmo a sua vida. E a primeira pergunta de R$1 milhão. Como você conheceu a Jesus? Como Jesus se apresentou para você? Como você se converteu? Então, eu na verdade, eu aceitei Jesus muito novo, né? Então, aceitei Jesus, eu tinha 10, 12 anos, 10 a 11 anos, vamos por. Foi lá no Imirim, né? No bairro de São Paulo. Na verdade, eu morava na Casa Verde e aceitei Jesus no Imirim através da minha irmã. Minha irmã começou a ir para a igreja, aí depois os meus pais começaram a ir, na verdade minha mãe, né, começou a ir, e aí a gente foi junto, a gente terminou ali aceitando Jesus, e a partir daquele momento em diante, praticamente eu sou envolvido na igreja, entendi o propósito de estar na igreja. Na verdade, não naquele momento, né? Naquele momento a gente aceita Jesus porque a gente começa a conviver, a gente começa a estar presente, porque a gente ainda era uma criança. Então, a gente aceita Jesus, e aí depois vem a fase de adolescência, jovem, e aí vai tendo mais maturidade e vai entendendo mais o Evangelho. Às vezes na adolescência, na juventude, às vezes ia para a igreja por causa das amizades, de um namoro, né? Mas não tinha esse entendimento que eu tenho hoje em relação realmente a estar na igreja ou pertencer a uma igreja realmente por Jesus Cristo, pelo Evangelho, para levar a palavra que ele necessita. Não tinha esse entendimento porque ainda era novo, mas foi nesse momento aí que a gente teve o primeiro encontro com Cristo, que na verdade foi através da minha irmã, né? Ela começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus, depois minha mãe foi. Minha mãe era católica, né? E assim, católica, mas não era aquela católica que realmente praticante, né? Vivia dentro da igreja, nem nada disso. Mas a gente veio através da minha irmã. Esse foi o primeiro contato aí com Cristo, né? Vamos dizer, com a igreja, né? E aí, você falou que você era novo, ainda não tinha essa percepção. Não. Mas então, quando que começou para você essa percepção de que, nossa, esse é Jesus, esse é o Evangelho? Eu lembro que, assim, eu lembro do meu batismo com o Espírito Santo, né? Então, eu acho que ali, quando eu fui realmente batizado com o Espírito Santo, começou a acender uma chama dentro de mim e trazer um entendimento maior em relação ao Evangelho, né? Portanto que, eu lembro que eu namorei, né? A Dani vai estar assistindo isso aqui, mas eu namorei moças que não eram cristãs, não serviam a Cristo, e aí eu lembro que essa moça que eu namorei teve um momento de uma decisão minha, né? Eu vou para uma balada, por exemplo, eu vou para outros caminhos, ou vou para a igreja, por exemplo. Chegou realmente a ideia do jugo desigual. Um quer ir para uma balada, o outro quer ir para a igreja. Aí foi ali que eu falei, não, eu prefiro Cristo. Então eu acho que da adolescência para a juventude, que eu fui batizado pelo Espírito Santo na adolescência, para a juventude eu já comecei realmente entender o que era servir a Cristo, não com o entendimento que eu tenho hoje em relação ao ministério, por exemplo, né? Porque o ministério mesmo, quando eu decidi, portanto que eu vivi muitos anos sem querer ministério, servia na igreja, mas não queria essa ideia do ministério em si.
E aí quando eu realmente decidi, falei, não, eu quero realmente servir a Cristo dentro de um ministério, decidi realmente, olha, não, eu quero ser pastor, aí eu realmente assumi o posicionamento e busquei a Cristo de uma forma diferente, né? Na ideia de realmente ter um entendimento de quem é Cristo e poder levar Jesus para aqueles que estão necessitados, né? Então eu acho que teve um momento ali que eu tive esse start aí, e realmente eu decidi, não, eu quero servir a Cristo, eu quero ser pastor, eu quero cuidar de vidas, eu quero levar Cristo para aqueles que estão necessitados. E essa foi, eu acho que esse foi o momento, mas o momento mesmo foi da adolescência para a juventude. Você tinha quantos anos quando você Eu tinha uns 17, não, quando eu fui batizado uns 15 anos com o Espírito Santo. 15 anos, e assim, foi algo marcante para mim, né? Porque eu olhava assim e falava assim, não, isso aí, não que eu sou cético, né? Mas eu olhava e falava assim, não, isso aí, sei não sei se é coisa da cabeça e tal. E aí eu lembro que foi até uma festividade, né? No ministério que eu estava, tinha muitas essas questões de festividade. E aí eu fui lá na frente e tal, e recebi uma oração, e aí teve todo aquele fervor, sabe? E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, e daí por diante foi só glória, só línguas estranhas, só bênção, né? Mas foi bênção, assim, eu acho que ali foi realmente assim, trouxe uma maturidade melhor em relação do que é estar, né, na presença de Deus, e não só estar dentro de uma igreja por causa de amigos, por causa dos momentos que a gente tinha junto, ainda mais que a gente tinha muito momento junto, ia para parque e tudo. Então assim, a minha adolescência foi muito boa, eu amava a vigília, lá tinha uma vigília, e olha que a vigília era em uma outra igreja, chamada Igreja do Amor, não da pastora Thalita, era uma outra igreja que chamava do Amor também, que era na própria Avenida Imirim. E aí a gente amava, porque era uma vigília totalmente pentecostal mesmo, sabe, aquela coisa de não, a gente não vai dormir, e a gente não dormia, tinha um momento de pausa, a gente tomava café, mas assim, um grupo de louvor, as pessoas, elas eram muito animadas, e a gente ia nessa vigília, e era muito bom mesmo, assim, foi algo que marcou, né? E aquilo ali foi me aproximando de Cristo, porque eu penso o seguinte, Lud, as nossas escolhas, ou ela nos afasta ou ela nos aproxima de Cristo. Com quem eu vou estar, né? O ambiente onde eu vou estar, isso daí ou me aproxima de Cristo ou me afasta, né? E não só em relação, por exemplo, a pessoas e ao ambiente, no sentido de estar dentro de uma igreja, não é isso, mas até mesmo em relação ao que eu quero para mim. Se eu quero ter uma vida muito rica financeiramente, né? Próspera financeiramente, eu vou buscar isso daí, e isso daí pode também me afastar dos caminhos do Senhor, né? Não que seja uma regra isso, mas pode acontecer. Eu estou tão focado na riqueza, tão focado em trabalhar, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Cristo, eu não tenho tempo para participar do trabalho da igreja, eu não tenho tempo para estar na minha igreja. Então isso daí, as nossas escolhas, elas vão sempre influenciar, ou me aproxima de Cristo ou me afasta de Cristo. E aí eu lembro que essas escolhas nossas, quando a gente era adolescente, indo para a juventude, nos aproximou muito de Cristo. Sabe aquele negócio de não, vamos junto. A gente às vezes, irmãos, a gente andava 40, 50 minutos para sair lá da Casa Verde para ir para a vigília. Então assim, hoje se a igreja tiver 2 quarteirão, a pessoa fala, eu estou com preguiça, não quero ir. Você entendeu? Mas eu lembro dessa época que saía, aí um ia passando na casa do outro, fazia tipo um roteiro, e aí chamando, vamos, e aí um ia realmente ajudando um ao outro, né? Então isso daí marcou muito assim a minha adolescência para a juventude em relação à igreja, né? A participar e ser pertencente a uma igreja. E aí depois Deus foi me chamando, né, para o ministério, e aí eu decidi, quando eu decidi, eu fui diácono, fui presbítero, e aí depois Deus abriu isso daqui, que a gente pode depois falar mais aprofundado nessa questão do ministério. Então Deus, ele foi trabalhando da forma dele, e a gente foi deixando, né, Deus trabalhar, e realmente Deus fez coisas maravilhosas. Sim. E aí você citou um namoro, né? Eu acredito que a maior parte de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo são jovens. E como que foi pra você, tipo assim, tá, eu não consigo, mas não posso mais me relacionar com alguém que não é da igreja, que não segue aquilo que eu acredito, mas aí como que foi pra você fazer a escolha certa, digamos assim, porque parte do ministério também é você escolher o que você vai se casar.
Jardim, por exemplo, enfim, não foi chamada para isso. Então, como é que foi para você seguindo aí na ordem cronológica, digamos assim? Eu lembro que eu namorei, né, essa jovem, na época nós éramos jovens, e aí eu lembro que qual foi o ponto principal? A ideia de ou estar no ambiente onde eu estou próximo de Cristo, ou eu vou estar em um ambiente onde vai me afastar de Cristo, né? Porque assim, todo lugar a gente pode ir. Por exemplo, eu vou em festas da minha família, família da minha esposa, onde tem um monte de pessoas que não são cristãos. E aí eu vejo eles bebendo, vejo eles, enfim, é um ambiente que não é um ambiente onde eu vou pôr as regras, é um ambiente onde eu chego e ali tem a regra do dono da casa, de quem alugou o buffet, né, de quem está fazendo a festa. E aí essa escolha para mim fez a diferença, porque eu lembro que a ideia era, ou vou para uma balada, onde lá vai ter bebida, vai ter droga, vai ter tudo, porque eu estou em uma balada. E aí eu me lembro que essa escolha foi o divisor de águas para mim, porque eu olhei, poxa, será que eu realmente quero servir a Cristo, ou eu quero estar nesse tipo de ambiente? Porque assim, não dá para servir dois deuses nesse sentido. Por mais que tem muita gente que vem para a igreja, frequenta o ambiente da igreja, vem aqui e depois na segunda-feira, terça, vai para a balada, bebe, sei lá, faz o que a pessoa ela consegue ter essa dualidade, sabe? Ou é crente, mas nas 2 horas de culto e lá fora é uma outra pessoa. Só que por mim ter aceitado Jesus e ter vindo assim do ensinamento da minha família, ou é ou não é, e aí isso daí influenciou muito. Eu olhava aquilo e falava, poxa, mas domingo eu estou na igreja e depois eu estou numa balada. Então não, então ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo a Deus. E aí tem um texto que diz assim, olha, que ou nós somos amigos de Deus, ou nós não somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Não tem negócio de tipo assim, não, eu vou estar aqui na igreja e vou flertar com as coisas lá fora. Não existe isso. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo, né? Então não tem esse negócio de eu vou ficar nos dois aqui. Não existe. Isso daí influenciou muito para mim nessa escolha. E aí quando eu vi, ou eu vou para uma balada, ou eu vou adorar a Deus. Então essa pergunta foi a que eu me fiz, né? E aí eu peguei e falei, não, cara, eu prefiro adorar a Deus. Eu prefiro ter Deus na minha vida do que às vezes estar em um ambiente onde pode me levar para outros caminhos, entendeu? Então eu acredito que isso daí, Ludia, é a pessoa que tem que estar firmada, ela que tem que estar firmada. Lembra da passagem a respeito dos alicerces lá de Mateus? Ele diz o seguinte, um firma uma casa em um ambiente de areia, onde a água vem, destrói e pronto, e o outro vai firmar na rocha, né? Então assim, para os bem pentecostal mesmo, a rocha é Cristo. Então se eu decidir colocar a minha casa na rocha, ou seja, em Cristo, as minhas decisões elas vão ser pautadas em cima disso, entendeu? E não em cima de outras coisas. Então quando eu vi essa questão da dualidade, estou lá e estou aqui, eu falei, não, eu tenho que decidir, ou eu vou servir ao mundo, ou eu vou servir a Cristo. E aí eu decidi, aí foi interessante, porque assim, eu nem conhecia a Dani nessa época, e aí eu conheci a Dani na igreja lá no Parque Peruche, quebrada assim, nossa, a igreja ela era tipo 4x4 no máximo, a igreja, estou falando a igreja inteira. Aí tinha o gabinete, nem tinha gabinete. O lugar onde guardava as coisas, que era para contar oferta e tudo, era atrás de uma escada que tinha para a casa de cima. Então a igreja era 4x4. Aí eu lembro que a Dani foi em uma festividade lá, a mãe dela congregava lá, a irmã Francisca, e aí ela foi, e aí ela gostou de mim e começou a ir, né? Na verdade foi ela que me paquerou, né? Ela não era da igreja? Não, ela era da igreja, mas ela estava meio que afastada, não queria mais, tinha se decepcionado com o ministério lá do Ministério de Santos na época. E aí ela tinha se decepcionado e tal, então ela não estava tão firme, né? Aí começou a ir e tal, a gente começou a conversar e tudo. Aí depois a gente namorou e foi rápido, né? Porque pra mim namoro de crente não pode ser aquele namoro de 5, 6 anos, não pode. Pra mim não, pra mim
Porque assim, principalmente que nem você falou, para os jovens, né? Então assim, o namoro do crente, ele tem que ter um propósito. Ninguém namora, eu vou namorar porque eu quero namorar. Não, você namora já com o propósito de casamento. Não que você vai apressar, mas por exemplo, eu vou namorar por namorar. Não, namora, você tem que ter um período de namoro para conhecer a pessoa, depois você tem um período de noivado para conhecer mais, não no ponto de sexualidade, mas no ponto mais íntimo, casa, ver os hábitos da pessoa e falar assim, olha, isso aí eu aceito, isso aí eu não aceito. Então assim, não a intimidade sexual, vamos dizer assim, da sexualidade, mas a intimidade no sentido assim, poxa, olha só, ela fala palavrão, não fala palavrão, maltrata o pai, maltrata a mãe. Então essas intimidades você já começa a ver. Aí eu gosto muito do Cláudio Duarte, que ele uma vez eu assisti uma palestra dele, e aí ele falou assim, que o jovem chegou e falou assim, pastor, eu vou casar com fulano, né? A jovem, né? Aí ele falou assim, que legal. Ela falou assim, mas ele só tem um problema. Qual é? Ele bate na mãe. Meu Deus. Aí quando ele falou assim, ele bate na mãe, aí o Cláudio Duarte dá uma resposta, né? Ele contando, muito interessante. Ele diz assim, não, casa, porque aí vai ser um alívio para a mãe dele, porque quem vai apanhar é você. Entende? Então assim, essa intimidade que precisa conhecer, não a intimidade sexual. Sim. Tá? A sexualidade, mas a intimidade nesse sentido, o caráter moral da pessoa, entendeu? Então precisa disso daí. Então o namoro, o noivado é para isso, é para você conhecer e falar, não, realmente a pessoa e aí você realmente vai, mais ou menos assim, vai para o próximo passo, entendeu? De um casamento, de algo nesse sentido. É um namoro que realmente Deus me abençoou muito, porque eu vim desse namoro e depois eu não amei mais ninguém, não tinha namorado mais ninguém, e aí Deus me apresentou a vida da Dani, né? E realmente a Dani foi bênção na minha vida. A gente tem as nossas, às vezes, pensamentos diferentes, que todo relacionamento tem. Quando você vê um relacionamento, Luiz, assim, perfeito, coisa de filme, esse negócio, tem algum problema, porque todo relacionamento tem problema. O difícil é administrar esses problemas, entendeu? Uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito interessante dentro de um casamento, é o seguinte: casamento e relacionamento, né? 99% de um relacionamento ele é bom. Você não fica 24 horas brigando, não fica 24 horas em atrito com ninguém. Mas quando você pode passar, vamos por assim, 10 anos ou 10 dias sem brigar com ninguém, tudo lindo e maravilhoso, acontecem muitas coisas boas, mas quando vem o primeiro atrito ou a primeira discordância, o difícil é administrar isso. É 1% que você tem que aprender a administrar. Se você não administrar esse 1%, engole os outros 99%, porque você não vai lembrar que você saiu, deu risada junto, assistiu filme junto, fez tudo isso junto. Esse 1% parece que você não viveu nada disso, porque ele é ruim, entendeu? Então se a gente não administrar esse 1%, ele engole os 99% bom. Então eu acredito que o maior segredo de um casamento é administrar esse 1%. Ou quando? Na hora da discordância, na hora que um pensa uma coisa, outro pensa outro, não concordo com o que você faz, não concordo com da forma que está acontecendo, e aí nesse momento que é o difícil, né, administrar isso. Mas acho que é isso, né, essa parte aí. E aí você falou que você não queria ministério, não queria, mas assim, teve algum motivo do porquê você não queria, ou assim, da onde que surgiu isso? Tipo, não quero ser um pastor, não quero servir, e também como que mudou isso para você? Na verdade, assim, eu não digo que foi ferida nem nada disso, mas eu observava muito a questão ministerial. E aí eu lembro que as críticas de todos os membros praticamente da igreja eram as mesmas. Então assim, as críticas me fez olhar e falar assim, poxa, mas será que isso daí realmente é algo em que eu vou mudar a vida das pessoas? Ou ao contrário, eu não vou ser mais um, entendeu? Mais um que vão criticar, mais um que vão falar, mais um que vão apontar, mais um que, tipo assim, toma atitudes erradas, que às vezes quer pessoas do lado dele, mas depende da pessoa e não se ela serve, se é cristão ou não, mas depende às vezes da vida financeira. E a gente infelizmente tem isso dentro das igrejas, porque assim,
isso daí me chamava muita atenção. Se alguém tinha dinheiro, aí tinha posição, tinha cadeira, tinha lugar, tinha liderança, tinha não sei o que. Então isso daí me chamou muito a atenção. Então eu olhava para aquilo e falava, cara, se for para mim ser pastor ou ser um líder espiritual, olhando com esses olhos, eu não quero, porque eu tinha já um entendimento do que era o pastoreio, né? O pastoreio, ele tem o próprio pastoreio ali, quando Davi ele é chamado, ele não foi ungido a pastor, ele foi ungido a governo, né? Portanto que ele não foi ungido para ser pastor, ele já era pastor, então ele já tinha o cuidado. E a ideia de pastor é isso, é ter o cuidado das ovelhas, é realmente dar vida, como diz a palavra de Deus, dar vida pelas suas ovelhas. O Cristo, ele se apresenta dizendo assim, o pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Davi representa isso muito claro, porque segundo o próprio testemunho dele, ele diz assim, olha, veio um lobo, veio um urso, veio um leão, e eu matei ele com as próprias mãos. Para quê? Para defender as ovelhas. Então o pastoreio, para mim, a ideia do pastoreio é essa, é de cuidar da vida das pessoas, não da vida física dela apenas, mas principalmente da vida espiritual, porque o pastor ele tem que cuidar da vida espiritual da membresia da igreja, vamos dizer, né? Porque assim, e aí quando eu olhava para aquilo, e aquilo ali me mexia muito comigo, Lúdio, porque eu olhava e eu via, por exemplo, assim, não, se você tem dinheiro, você tem uma posição, se você não tem dinheiro, você fica aqui servindo, deixa lá, você entendeu? Então isso daí mexia muito, não só nessa questão do dinheiro, às vezes a amizade, sabe? Ó, se você é muito amigo meu, eu tenho um lugarzinho melhor aqui para você. Ou então, não só também essa questão da amizade, porque eu olhava e tinha também, sabe o que? A questão, por exemplo, assim, ó, no que a Lúdia é boa? A Lúdia é boa nisso, então vamos fazer de tudo para que ela venha, porque eu vou usar ela, né, entendeu? Vou usar ela naquilo que ela é boa, mas eu só quero que ela esteja aqui, não estou nem preocupado com a alma dela, eu quero ela porque ela é boa nisso, eu vou por ela nisso. Mais ou menos assim, pelo que você pode produzir, você entendeu? Então isso para mim não é cuidar da alma da pessoa. E aí eu olhava aquilo ali e falava, não, cara, para que eu quero ser pastor nesse sentido? Não tem sentido para mim. E aí eu lembro que isso daí fez com que eu me retraísse a questão ministerial. Lembro que alguns pastores que passou, ele falava, não, prepara a documentação, que tinha questão de documentação e tal. E aí eu falava, não quero, eu quero só estar aqui, ó. Deixa eu servindo, deixa eu na porta, deixa eu realmente servir os irmãos, né? E aquilo ali foi bom para mim por muitos anos, e eu lembro que aquilo ali realmente me trouxe um senso de servir as pessoas. Então isso daí foi muito bom para mim, né? Para mim isso daí foi muito bom. E aí, como a idade, esse momento passado, quando isso começou, esse despertar, ou foi o Senhor no momento falou para você, olha, eu estou te chamando para pastor, você começou, da onde surgiu esse interesse, como ele começou? Eu lembro que até o momento que eu queria ser membro, sabe? Tinha cultos que eu vinha só para cultuar, outros eu vinha para servir na porta, não era nem diácono, não era nada assim ministerialmente, né? E aí eu lembro que teve uma vez que eu vim para a igreja, e aí tinha trocado o pastor, e aí quando eu cheguei, eu lembro que começou as críticas, né? De novo, tal, trocou de novo, sempre as mesmas coisas, sempre é algo assim, uma mesmice muito grande. E aí eu lembro que isso daí aconteceu porque esse pastor, ele conversou comigo e me levou ao diaconato. Quando ele me levou ao diaconato, aí ele me deu uma área para mim trabalhar da igreja. E eu lembro que foi os jovens na época, né? Os jovens, e aí a Dani já estava comigo, né? Já estávamos casados. E aí quando eu fui para pastorear os jovens, eu vi a necessidade que tem de pessoas que realmente se importam com as pessoas, não com o que ela possui, não se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela é amigo, se não é amigo, mas realmente a ideia do ministério, daquilo que Deus chamou você para fazer. E aí isso daí me marcou muito, porque eu via jovens que tinham muito talento, que eles eram talentosos, Deus deu talento para ele. Tinha outros jovens que ele tinha o esforço de fazer, mas porém não tinha condições financeiras e nem era amigo de ninguém.
mas você via que realmente ele tinha um chamado de Deus. Ele tinha algo que Deus claramente chamou aquele jovem. E aí quando eu percebi essas questões, eu falei, cara, é isso que precisa de alguém que se preocupe com aquele que realmente tem um chamado de Deus, independente se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, se é de uma família que já está congregando desde a época dos dinossauros dentro da igreja ou não, se vai vir, é porque o meu pai era pastor, ou isso ou aquilo. Então assim, eu comecei a olhar com esse olhar de tipo assim, não, eu quero pastorear a alma dele, eu quero pastorear ele e não as coisas que ele possui, não o dinheiro que ele tem. Eu não preciso pastorear o dinheiro, eu não preciso pastorear a amizade, você entendeu? Eu não preciso pastorear nada disso, porque ele pode ser muito rico, ele vai entrar aqui, se ele não tiver chamado, ele vai só servir a Deus. Mas também ele pode ser muito rico, se ele tem um chamado de Deus, ele pode servir o altar, você entende? Então assim, esse posicionamento eu acho que nos falta como pastores, como líderes religiosos, a ideia de não olhar para você pelaquilo que você pode ofertar para a igreja, tanto no seu talento, naquilo que você é muito boa, tanto naquilo que você pode ofertar financeiramente, não olhar para o seu dinheiro, né? Mas sim o que você pode ofertar para o reino de Deus, que aí é o chamado, aquilo que Deus te chamou para onde? Para a igreja. Claro que vai servir a igreja, mas para o reino de Deus, para que o reino de Deus ele seja estabelecido. Então falta esse olhar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, a época de política, né? Eu lembro que a igreja ela foi instituída bem na época da eleição, e aí eu lembro de muitos vereadores, a igreja AME, né? Então eu lembro de muitos vereadores, eles vindo tipo assim, com interesse e olhando para a membresia da igreja como moeda de troca. E aí o meu posicionamento foi, o púlpito eu não dou para ninguém. Isso daí foi um choque para alguns deles, entendeu? Tipo assim, por quê? Porque está acostumado a olhar para a membresia, para você que está aí nos assistindo, que é cristão, tão acostumado a olhar para você como uma moeda de troca, entendeu? Tipo assim, olha, não, eu vou pedir voto, né? Estou entrando na área política aqui, pedir voto para que você vote na pessoa, mas a pessoa vai apoiar a igreja ou vai apoiar minhas, vamos dizer assim, minhas necessidades pessoais como pastor da igreja, sendo que não. Um termo, uma frase que se usa muito é, por exemplo, assim, ó, Lúcio, está aqui o candidato da igreja. A igreja não tem candidato. Quem tem candidato é partido. A igreja não é um partido político. A igreja não tem candidato, né? A igreja ela é igreja, ela está estabelecida para quê? Para levar o evangelho e estabelecer o reino de Deus. Eu sei que talvez alguém assista isso daqui e vai falar assim, nossa, que discurso, né? Que discursinho mais moralista, mas não é realmente isso daí que a gente precisa recuperar. É o conjunto de valores, moral e caráter, que a igreja tem se perdido. Eu acho um absurdo, Lúcio, quando a gente chega em um ambiente e fala assim, por exemplo, ó, fulano é pastor, e alguém diz assim, é ladrão. Isso não pode existir, Lúcio. Isso daí foi, eu lembro, eu sou de uma época onde o pastor ele tinha crédito nos lugares, falava assim, é pastor, então é homem de Deus, é homem correto em tudo que faz, e infelizmente isso se perdeu. Então se você chegar principalmente, por que eu falo da política? Principalmente no meio político, entendeu? Então eu acredito que esse ponto foi o que me chamou a atenção, a falta de pessoas com, vamos dizer assim, com verdades, né? Com realmente o coração voltado para estabelecer o reino de Deus, me fez um despertar. E aí eu lembro que Deus, ele tratou algo comigo. E aí quando eu decidi, eu falei assim, olha, eu quero ser pastor e quero cuidar de almas, eu não quero cuidar do seu dinheiro, eu não quero cuidar do que você possui, eu não quero cuidar nada disso. Isso daí é pelo seu mérito, você trabalha, você vai atrás e você trabalha. Então quando eu decidi realmente ser pastor, eu até brincava com o Felipe, com algumas pessoas que eram próximas de mim naquela época, e aí eu lembro que eu até brincava, né? Quando eu falava que eu não queria, mas quando eu decidi ser pastor, eu falava para eles, eu vou ser pastor. Aí eles, não sei o que, eu falava, eu vou ser pastor, cara, eu vou ser pastor, eu vou cuidar de vidas, eu quero realmente ver vidas sendo transformadas, eu quero ver famílias sendo recuperadas, sabe? Casamento, matrimônios que estão quase se destruindo, eles sendo restaurados. Então, e realmente Deus me proporcionou já ver isso. Entendeu? Por quê? Porque eu decidi, eu falei, cara, eu não vou pastorear ninguém pelo aquilo que ele possui,
ou pelo talento que ele tem. Não, eu quero que realmente as pessoas elas sejam pastoreadas no sentido do cuidado, porque o pastor faz o quê? Ele cuida das ovelhas, né? Ele vai lá, se vem um urso, mata o urso, se vem leão, mata o leão, vai colocar no aprisco, passa lá o óleo nas orelhas e tudo, para quê? Para que a ovelha ela não morra. Entendeu? Ela não passa por nenhum processo ruim. A parábola das 99 ovelhas: deixa as 99, segura em um aprisco e vai atrás daquela que se perdeu, que é rebelde, mas mesmo assim vai atrás. E aí eu acho lindo, porque essa passagem, essa parábola, ela traz uma ideia é melhor que você esteja com a pata quebrada, porque ele quebrava a pata das ovelhas, da ovelha que era desgarrada, vamos dizer assim, quebrava a pata, colocava no ombro para poder levar ela para o aprisco. Por quê? Porque ela é uma ovelha rebelde. Mas mesmo assim ele quebrava a pata não porque ele é ruim. Ele mandava uma mensagem mais ou menos para nós, dizendo assim: é melhor você com a pata quebrada no meu ombro e no aprisco, do que você estar lá fora e ser comida para o urso ou para o leão. Então esse é o cuidado que um pastor tem que ter. E aí veio esse senso em mim, né? Quando Deus trabalhou em mim a respeito de querer ser um pastor e realmente decidir ser pastor, é isso, é cuidar de vidas. Para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido. Entendeu? Então eu acho que foi esse momento aí que me levou realmente à ideia de: não, eu vou ser pastor e quero cuidar de vidas. E eu acredito que esses exemplos que você citou, de olhar mais para aquilo que as pessoas têm e tudo mais, e eu acho interessante que quando Jesus ele vai falar com Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas, então apacente as minhas ovelhas. E eu acho que muitas igrejas, não citando nomes, enfim, nem nada disso, mas muito da população brasileira, a gente está se aproximando em ser o país que é majoritariamente cristão. Só que não tem, de fato, uma transformação de vida cristã. E a gente tem exemplo na Bíblia, né? Por exemplo, quando fala que quando chegar aquele grande dia, muitos que dirão: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu curei. Mas ele fez algo em nome de Cristo, mas que não era sincero, que não era em Cristo de fato. Então acho que é isso que acontece nas igrejas hoje, sabe? Às vezes pastoras, líderes, enfim, irmãos que fazem coisas em nome de Cristo, mas que não foi por Cristo, que não é em Cristo, e que isso acaba gerando em nós um distanciamento do que o próprio Cristo ordenou para que a gente seguisse de uma igreja saudável. Então, por exemplo, quando a gente se preocupa mais com regras, com doutrinas, não, tem que manter um padrão, tem que ser dessa forma, e a gente não se importa em dar voz ao pastor, né? Que Cristo fala: apacente as minhas ovelhas. Então, a gente é um rebanho só, na verdade, ou deveria ser um rebanho só, e pastores que cuidam desses rebanhos separadamente, mas sempre com um pastor, ouvindo a voz desse pastor, seguindo esse pastor. Então, acho que um dos motivos que nos traz, corrige se eu estiver errado, que nos distancia desse pastoreio saudável, dessa igreja, dessa comunidade, desse ministério saudável, é você se colocar nesse lugar de que você tem que fazer as coisas, porque você tem que cuidar das suas ovelhas, você tem que conseguir o apoio político, porque senão a igreja não vai ter recurso. Você tem que impor regras, senão as pessoas vão fazer o que elas quiserem. E aí você sai do principal pastoreio, que é o de Cristo sobre as nossas vidas. Em relação a essa questão do que Pedro, né, o que Jesus fala para Pedro, isso para mim também é um ponto-chave da minha vida, porque assim, eu tenho em mim o entendimento de que as ovelhas não são minhas, né, e eu vejo que muitos pastores, e aí não estou generalizando, muitos pastores, eles parecem que eles querem as ovelhas para ele, né, e aí é onde a gente tem que pensar, porque assim, na verdade, nós temos a responsabilidade de cuidar dessa parte do rebanho de Deus. Mais ou menos assim, olha, Deus olha para nós e diz assim: olha, eu vou te dar a responsabilidade de cuidar de uma parte do rebanho. Então, hoje eu tenho a igreja AME hoje como uma parte do rebanho, daquela que vai para o céu, daqueles que vão para o céu. Por quê? Porque não vai ser só daqui que vai para o céu. Você entendeu? Vai ter outras igrejas, outros ministérios, outros lugares que pregam o Evangelho, e ali a pessoa crê em Cristo e vai ter salvação.
Então nós não somos a igreja escolhida, entendeu? Não vai ser daqui. Na verdade, existe uma igreja que vai para o céu e essa igreja vai sair de dentro das igrejas. Então assim, quando Jesus fala para Pedro, ele deixa bem claro, ele diz assim: olha, Pedro, não ponha o seu coração nas ovelhas. Por quê? Porque elas são minhas. Então não trate essas ovelhas como elas fossem suas, apenas cuide, apacente. O apacentar é cuidar. Cuide dessas ovelhas, por quê? Por um período. Cuide delas para que quando eu voltar, eu vou voltar e vou buscar a igreja. E aí essas ovelhas, ela vai pertencer a essa igreja. Então eu tomo muito cuidado, Lúcio, com isso daí, porque assim, de ter a igreja como se fosse minha. A igreja não é minha, né? A igreja não é minha. E infelizmente a gente vê pastores que proíbem os irmãos às vezes de conhecer outra igreja, que proíbem os irmãos de agir de uma outra forma, ou sei lá, algo que biblicamente você não tem respaldo para isso. Por quê? Porque todas as nossas decisões, ela tem que ser pautada onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Se não tem argumento ali, se não tem apoio bíblico, para que você vai se posicionar? Não, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, ou não pode fazer aquilo, sendo que você não tem nenhum respaldo bíblico. Você entende? Então assim, a igreja, ela é de Cristo, não é minha. A igreja, ela é de Cristo. E a minha ação com a igreja, ela também tem que ser uma verdade nisso, porque a igreja não é minha. Eu também faço parte do rebanho que vai para o céu. Eu não sou o sumo pastor. Deus me deu a responsabilidade de cuidar de uma parte do rebanho, mas eu também faço parte desse rebanho, entendeu? Então assim, quando eu olho para a igreja, eu tomo muito cuidado de verdade em relação a isso, é de não achar que ela é minha, que ela me pertence a essa igreja, porque ela não me pertence, a igreja é de Cristo. E aí, Ludi, quando eu olho e vejo alguns pastores assumindo posições tipo assim, a igreja é minha, eu sou dono da igreja, irmão, ninguém é dono de igreja. Ninguém é dono de igreja, ninguém é dono da vida de ninguém, porque se a ovelha, vamos por assim, o irmão, ele decide servir a Cristo e dentro do ministério onde você está, que você é pastor, glória a Deus, cuide dele, porque ele faz parte de uma igreja. E aí eu acho isso algo importante para a gente comentar, Lúcio, porque quando a gente pensa nessa ideia de ministérios abrindo, né? Aqui, por exemplo, veio ramificado de um ministério. Eu vim de um ministério, como muitas outras igrejas vieram de ministérios, igrejas grandes que vieram de ministério. Ou seja, todos eles têm uma raiz. Toda igreja ela tem uma raiz, né? E não vamos pensar assim, é Cristo. Claro que é Cristo, porque você está pregando o evangelho, mas tem uma raiz de uma igreja, de um ministério, entendeu? Todas elas. E aí é onde que a gente tem que se pegar, porque muita gente diz assim, olha, isso é rebeldia. Se for em rebeldia ou por orgulho próprio, porque quer status, quer ter uma cadeira, quer ter o status de ser um pastor de um ministério, aí realmente Deus não vai fazer prosperar. Por quê? Porque o propósito não é de levar o reino de Deus. O propósito é para orgulho próprio, para aquilo que Ele quer. Agora, se é da vontade de Deus e Deus encaminha isso daí para que aconteça de uma forma natural, né? Porque igreja não se abre, igreja ela nasce. Isso aí é algo que a gente precisa pensar, porque a igreja não é um mercadinho que eu escolho um salão, abro lá e falo assim, vamos esperar os clientes entrar, põe a mercadoria na prateleira, espera o cliente entrar. Igreja não é isso, igreja ela surge, né? Portanto que a igreja primitiva ela surgiu nos lares, mas ela surgiu no encontro familiar, depois foi crescendo, ela surgiu, não foi algo intencional, sabe? E aí, qual o meu problema dessas questões, tipo assim, de apontar? Porque igrejas que surgiram, elas hoje se tornaram uma potência e lá atrás elas foram vistas como uma rebeldia. Mas hoje salva através da igreja. Muitas pessoas são alcançadas, casamentos são restaurados, famílias são restauradas através dessas igrejas. Por quê? Aí o pessoal usa muito aquele texto que diz assim, quando Jesus, o texto diz... Eita, que o pastor não sabe o versículo. Gente, a gente fez uma pausa porque eu queria lembrar o texto bíblico aqui e não lembrou, mas a gente estava falando, né, de quando Jesus falou isso para Pedro. E uma coisa também muito interessante é que quando ele fala apacente as minhas ovelhas, não é no sentido que ele vai sair e deixar as ovelhas lá para o cara cuidar. Não, mas ele continua presente. Mas vocês, né, no caso, pastores, vocês
pastor, a vocação de continuar guiando essas ovelhas a ele, né? Não é no sentido de, tipo assim, apacente as minhas ovelhas e aí ele sai de cena. Infelizmente, para alguns é visto dessa maneira, mas não é essa a interpretação do texto, certo? Porque assim, Jesus ele fala a respeito do cuidado, né? Do cuidado com as ovelhas. Então, mas essa questão assim do cuidado das ovelhas, e é justamente isso, porque Jesus não está falando assim, olha, eu vou abandonar vocês aí, portanto que ele mesmo disse assim, olha, eu vou, mas eu vos deixarei um, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. E aí, isso daqui é algo importante, porque o termo usado ali não é um abaixo de mim. Ele não diz assim, olha, eu vou e vou deixar alguém que é menor do que eu. Não, o termo usado ali vou vos deixar esse lá, e esse Consolador é o mesmo Deus, no mesmo poder, na mesma glória, na mesma majestade. Não tem assim, o Pai é mais forte, o Jesus é mais ou menos, e o Espírito Santo é fraquinho. Não, é o mesmo poder, majestade e glória, não tem isso daí. E assim, quando ele diz assim, olha, eu vou e vos deixarei o Consolador, ele está falando assim, olha, cuide, quando ele diz para Pedro, ele diz assim, olha, cuida dessas ovelhas, né, e apacenta elas. Por quê? Porque vai chegar o dia em que eu vou vir buscar essas ovelhas, vou vir buscar a igreja. E aí, por exemplo, quando tem essa ideia de rebeldia, de que se abre ministério e tudo mais por rebeldia, Lud, não é algo que assim, foi algo desordeiro. Não, depende, porque também tem de forma desordeira, tem também. Tem pessoas que é por ego e tudo mais. Só que é isso daí a gente fala no próximo, né? Mas então como é que foi para você? Porque a Ana, ela nasceu tem 1 ano e 5 meses, aí caminhando para 1 ano e 6 meses. E até então você estava naquele ministério, você, enfim, se converteu, certo? Cresceu. E você queria ser pastor lá. Mas como que mudou essa chave? Você falou, não, eu preciso sair. E como que começou a Ana? Porque antes de ser gerada fisicamente, ela foi gerada primeiro no coração do Senhor, nós cremos nisso, e depois no seu. Então, como que foi para você, tipo, não, já não dá mais para mim ficar aqui, sair e depois começar, né? Esses cultos, os lares que se transformam na igreja que a gente conhece hoje. Eu na verdade, assim, o que aconteceu? Vou ser bem resumido, tá? Não vou entrar nos pormenores, mas bem resumido e sem ofender ninguém. Mas eu estava nesse ministério e servi a Cristo por 28 anos nesse ministério. Servi da melhor forma. Desde a sua conversão? Desde a sua conversão? Desde praticamente a conversão, né? Desde os meus 11, 12 anos. Então, servi a Deus, claro, não os 28 anos, mas alguns anos realmente servindo, prestando a Deus um serviço, entendendo que era para Deus, entendendo que era para que o nome de Deus ele fosse glorificado, fosse levado através daquilo que a gente fazia. E aí eu lembro que servia, defendia a causa da igreja, defendia tudo com unhas e dentes, né? Só que teve um momento que deu um start. Eu entrei em algumas posições eclesiásticas que me veio a entender que ali para mim não me caberia mais, por algo pessoal meu, em questão de caráter, moral. Então eu falei assim, olha, isso aqui não me cabe. Então, da mesma forma com a namorada, entendeu? Da mesma forma com o evangelho, quando você tem realmente um evangelho sadio ou não. E aí, sem ofender ninguém, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas da mesma forma eu falei, olha, para mim não me cabe mais. E aí eu decidi sair, né, embaixo de bênção, embaixo de oração, conversei com a liderança e tudo mais. No final oraram por mim, fiz o que eu pude fazer para tentar ajudar, mas saí, mas não saí com escândalo, não saí com nenhum problema com o ministério, não saí com nada. Não tinha a ideia de abrir igreja, de ter ministério, porque nunca pensei nisso. Queria já ser pastor, mas nunca pensei nesse posicionamento. Uma igreja, tipo assim, que eu vou começar essa igreja, entendeu? Nunca passou isso na minha mente. E a gente até brincava com os meninos tudo, mas nunca foi assim algo, realmente eu vou fazer isso, né?
E aí Deus foi preparando e tudo. E aí eu lembro que quando eu saí, eu ia para um ministério, né? Não era Assembleia de Deus, não era uma igreja parede preta, né? Polêmica. E aí eu lembro que eu fui ainda, fiquei alguns meses lá, e aí só que era muito longe. Aí eu comecei a fazer os cultos no lar, eu, a Dani, Davi, minha sogra na época, Davi não, a Duda e a minha sogra na época, e aí o meu tio também e tal, e aí os amigos começaram a vir, e eu lembro que era na construção da minha casa de cima, e aí a gente começou, colocava lata de tinta, colocava tábua da construção e a gente cultuava ali, mas era de quarta-feira à noite, e aí começou a vir gente, né, e aí teve uma hora que ficou cheio a minha construção em cima, né. Aí ficou cheio, aí meu tio falou assim: Rogério, vamos fazer os cultos lá embaixo, isso só de quarta-feira. Aí começamos a fazer o culto lá na garagem do meu tio. Quando a gente começou a fazer os cultos na garagem do meu tio, o que aconteceu? Os vizinhos passavam de quarta-feira, vindo do trabalho, ou sei lá, ia buscar os filhos na escola, e aí começou a passar e falar assim: posso participar dessa reunião? Eu estou vendo que toda quarta-feira vocês têm um culto aqui. Eu falei: não, pode vir, vem, participa. E aí a igreja foi surgindo, portanto que a gente não recolhia dízimo, não recolhia oferta, nem nada. Por quê? Porque era tudo ali, tudo nosso, não tinha estrutura para a gente gastar com nada, né? Então a gente começou a fazer os cultos assim. Aí chegou uma hora que o pessoal falou assim: mas espera aí, eu venho de quarta aqui, mas domingo um ia para a Assembleia de Deus, outro ia para Lagoinha, outro lá do Silas Malafaia. Deus é amor, cada um ia para uma igreja, né, diferente, no domingo. Aí chegou uma hora que falou assim: não, vamos fazer os cultos aos domingos também. Aí a gente começou a estabelecer os cultos aos domingos. Aí chegou uma hora que estava já uma quantidade de membros. Aí a gente falou: vamos procurar um lugar para a gente congregar. Que aí já ia estabelecer o culto, né? E aí eu lembro que até os meus cunhados começou a vinha deixar minha sogra, ficava lá no culto, e aí os irmãos a igreja começou a surgir. E aí os próprios irmãos, a gente conversando, a gente falou: não, portanto que a gente teve que recolher assinatura, tudo para a abertura da igreja. Falou: não, então vamos procurar um lugar e a gente vai cultuar. E aí Deus preparou esse lugar aqui que a gente estava, né, até hoje, né, e Deus agora já preparou um outro lugar, e começou dessa forma, né. Então você vê que não foi algo assim premeditado, não foi um mercadinho, entendeu? Não foi um investimento. Não, por quê? Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido, seja por mim na parede preta, seja para a Assembleia de Deus em outros métodos, seja para a bola de neve, no método dele, mas pessoas precisam ser alcançadas, levar o Cristo para essas pessoas, e elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E aí cada um vai ter um método, né? Então Deus, ele nos deu estratégia, nos deu a forma de fazer, e eu louvo a Deus por isso. Agora, pensando no que a gente estava falando antes, e aí eu acho que isso aqui é importante a gente comentar, essa ideia de rebeldia. Abrir o ministério é rebelde. Não existe isso, claro. Tem que pontuar isso, tá, irmãos? Não é algo assim que então todo mundo vai abrir ministério, não. Para que vai abrir ministério, né? Para que? Tem propósito, não tem propósito? É para ego? Não, então é a sua vontade, não é a vontade de Deus. E aí, Lud, quando a gente vê isso, eu tomei muita pancada por causa da parede preta, né? E por causa dessa ideia de rebeldia e tudo mais, porque eu saí de um ministério e Deus preparou a AME, né? E eu tomei muita pancada por isso. E eu lembrei que muitas pessoas falam assim: isso daí está dividindo o reino. Era esse versículo, da divisão de reino. Está dividindo o reino, isso é divisão. Divisão não é isso, entendeu? Divisão, ela está quando Jesus vai falar a respeito de uma divisão, ele não está falando a respeito de ter várias igrejas, ele está falando de divisão de reino. Se eu estou aqui na igreja AME, estou pregando o reino de Deus, e a igreja Jesus Cristo foi ali e já volta, estiver lá pregando o reino de Deus, ela não está dividindo o reino comigo. Não é porque que nós não cultuamos no mesmo espaço, no mesmo CNPJ, na mesma placa, que a gente está dividindo o reino. Se ele estiver pregando Cristo e eu estiver pregando Cristo aqui, o reino é o mesmo. Se a Universal
estiver pregando o reino de Deus, ela está pregando o reino de Deus. Agora, se ela estiver pregando coisas para arrecadar dinheiro, aí é o reino do pastor daquela igreja, da própria Universal ou de qualquer outra igreja. Então, assim, quando isso acontece, aí sim é reino dividido. O reino dividido, ele está onde? Se eu estivesse aqui e não estivesse pregando o reino de Deus, aí eu ia estar pregando um outro reino, porque o próprio texto diz isso. A divisão é no sentido do reino. Se eu estou pregando Cristo, eu não estou pregando Satanás, então não estou dividindo o reino, entende? E aí as pessoas às vezes pegam esse texto aí e dizem assim: olha, está dividindo o reino, falando que Jesus está falando sobre a casa, né? Uma casa subdividida, ela não vai prosperar, então o reino de Deus não vai prosperar. Ao contrário, as almas que a igreja ama e não alcança, a igreja de Jesus Cristo foi ali e já volta, vai alcançar. A Universal vai alcançar, as outras igrejas vão alcançar. Então essa ideia de reino dividido, porque se abrir um outro ministério, é uma mentira, né? É reino dividido se eu não pregar o Evangelho. Quando Jesus fala isso, ele está falando a respeito dessa questão. Olha, se você não prega o Evangelho, aí você está dividindo o reino. Agora, você está pregando o reino de Deus e o Evangelho, o reino não é um só? A igreja não é uma só? Então não estou dividindo o reino nenhum, ao contrário, estou alcançando pessoas que às vezes estão magoadas, estão entristecidas, outras que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não recebeu a Cristo, elas vão vir e vai ouvir aqui e não vai ouvir lá, e tem pessoas que vão ouvir lá e não vai ouvir aqui, entendeu? Então, para mim é isso. Não, e se a gente fosse pensar assim, como é que a gente vai alcançar as pessoas que estão lá na África, que estão lá na Coreia, que estão lá nos Estados Unidos? Não tem como eles virem com aqui e a gente ir para lá também, né? Então, essa ideia não faz sentido, né? Porque o reino ele começa assim, se dissipando, digamos assim. Mas quando a gente veio para AME, eu vim da mesma igreja que ele, e foi uma quebra, digamos assim, de paradigmas muito grande. E aí eu queria que você falasse sobre isso especificamente, né? Você até citou a parede preta. Enfim, a gente veio de uma igreja que é conhecida por todo mundo, a Assembleia de Deus, que tem as suas próprias regras, doutrinas, enfim, e tá tudo bem. Só que quando a gente veio para a AME, a gente deixou as regras lá. E aí eu queria saber como que foi para você como pastor, porque assim, por mais que a gente... São 28 anos. Entendeu? Eu mesmo nasci e cresci dentro dessa estrutura. Então, para sair disso foi algo muito... Foi um processo, realmente. E aí, o que você entendeu que era necessário? Não, isso eu tenho que manter, isso eu tenho que tirar, vai ser diferente, a gente vai fazer diferente, a gente vai ter a parede preta, por exemplo. Como que foi essa quebra, digamos assim? E assim, para mim foi muito difícil. Se eu falar para você assim, foi fácil, tal, não foi. Assim, como eu tive 3 meses cultuando em outro ambiente, vendo outra perspectiva do que é ser cristão, e aí realmente eu não falo assim de olhar e falar assim, até hoje eu não servi a Cristo, não é isso, mas estou falando assim dentro de uma perspectiva do que realmente é servir a Cristo. Por quê? Porque a gente, de onde eu vim, muito pragmatismo religioso, né? Então assim, vamos dizer assim, muito dogma, muita coisa, mas sem o principal, que é base bíblica. Entendeu? Então assim, isso daí foi um start para mim. Tipo assim, vou te dar um exemplo, a questão da barba, tá? Eu sei que eu vou receber pancada por isso, mas não tem problema. A questão dos usos e costumes, eu respeito. Se alguém me chamar de uma igreja, que já me chamaram, fui pregar em Minas, lá tinha usos e costumes, o que eu fiz? Tirei a barba e não tem problema com isso. Por quê? Porque é os usos e costumes local. Só que ele tem que ser tratado como os usos e costumes, não como pecado. Você entendeu? Porque não é um pecado. Biblicamente você não vai ver pecado. É um pecado você estar lá e fazer uma rebelião dentro do ministério onde você está, e ali você fazer uma rebelião, e aí sim você está cometendo um pecado de rebelião, que a Bíblia vai tratar e vai dizer que é a mesma coisa ou pior do que um pecado de feitiçaria. Então, isso sim é pecado, mas nenhum ministério, nenhuma igreja pode tratar isso como pecado, e sim algo interno. É a regra da igreja, é a doutrina não bíblica, mas sim os usos e costumes e doutrina da igreja, do ministério, mas não é bíblico, entendeu? Então, quando
eu fui vendo que essas questões, tipo assim, implicava de muitas pessoas servirem a Cristo, é mais ou menos assim, olha, a porta do céu já é estreita, e aí a gente começa a estreitar mais ainda, não no sentido de pecado, porque pecado é pecado, seja na igreja AME, seja na Assembleia de Deus, seja na igreja de Jesus Cristo Feliz a Volta, seja qualquer outro ministério, pecado é pecado, e o que realmente vai nos impedir de entrar por essa porta é o pecado, porque a única coisa que me afasta de Cristo é o pecado, só isso que me afasta de Cristo. Então, quando eu olhei e percebi aí realmente o pragmatismo que eu tinha, saiu a religiosidade. Um ponto aqui, abre aspas, tá? Um ponto que você falou assim, o Brasil está se tornando um país mais cristão, é isso? Mais cristão? Isso é mentira. Sabe por quê? Porque um país, realmente, para ele ser cristão, ele não pode só apresentar número como pessoas cristãs, mas e a criminalidade? Transformação, exatamente. Você entendeu? A criminalidade, como é que está? Tá uma das piores. O roubo aí de políticos, roubo de pessoas na rua, como que está? Está pior. Então é uma mentira. Na verdade, a gente está se tornando um país mais religioso, onde a gente levanta uma bandeira e diz assim, olha, nós somos cristãos, mas na verdade nós não somos. Porque o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, tem que ter a conversão, a mudança de vida. Então, isso daí é uma bandeira que está sendo levantada, que não é uma realidade. Agora, você fala assim, olha, o Brasil está se tornando o país mais cristão do mundo, e a criminalidade baixando, o roubo baixando, as coisas acontecendo, aí sim eu falo, ó, realmente, a gente está indo para realmente um cristianismo, uma mudança de caráter, moral, pautado onde? Na Bíblia e em Cristo. Aí é válido. Agora só no número ali, isso é a mentira, né? Realmente a religião, não o cristianismo. Aí fecha aspas, tá? E aí, quando eu observei essas questões, Lúcio, aí eu peguei e falei assim, cara, 28 anos, aprendi muito, cresci muito, vi homens de Deus, mulheres de Deus, fui acompanhado por pastores, fiz muitas amizades, Deus seja louvado por isso, mas agora eu tenho um entendimento que eu tenho que apresentar mais a Cristo fora do que dentro da igreja. Então não é a parede preta que vai me fazer menos cristão, não é eu usar uma barba que vai me fazer menos cristão, é o contrário, é o meu caráter e a minha moral, como eu me posiciono, às vezes nem dentro da igreja. Porque dentro da igreja, Lud, 2 horas de culto, eu posso vestir uma máscara e está tudo certo. O que realmente eu tenho que me apresentar como cristão é onde? É lá fora. É lá fora, com as minhas atitudes lá fora. Se eu sou um picareta, se eu devo na esquina, se meu nome está totalmente arrebentado, que pode acontecer, tá, irmão? Pode acontecer, não estou criticando isso daí, porque as dificuldades que a gente tem no Brasil é muito grande. Pode acontecer do nome ir para o SPC, Serasa e tudo mais, mas você não está fazendo isso com malandragem, entendeu? Não é um negócio que você planejou e tudo, não. Às vezes ficou desempregado, irmão, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, o que eu tenho que mostrar, o meu cristianismo, se realmente eu sou cristão ou não, são nas minhas atitudes, às vezes fora da igreja, entendeu? São as atitudes com os meus amigos, são as atitudes na minha faculdade, no meu trabalho, no meio da minha casa, no meio da minha família, porque não adianta aqui dar glória a Deus, aleluia, e falar línguas estranhas, e a gente vê esses escândalos aí, o esposo bate na mulher, outros vão lá e fazem coisas piores ainda. Então assim, não adianta eu viver uma mentira dentro da igreja por causa do CNPJ, por causa da religião, né? E lá fora eu tenho uma vida totalmente contrária. Então, eu acho que nos falta isso. Eu conversando com um amigo meu que é vereador, falei para ele, cara, sabe por que os pastores e os cristãos estão sendo mal vistos dentro da política? Por causa de pessoas, pastores, que se dizem ser pastores, porque eles não são pastores, eles têm o título, alguém coloca ele como pastor, e aí ele se titula pastor, se candidata, vai lá dentro por causa para quê? Para roubar, para pegar dinheiro da prefeitura. Então, quando eu vejo essas coisas, essa pessoa não representa o cristianismo.
ele representa a religião, porque ele usa a religião, usa a igreja como moeda de troca para colocar ele lá dentro, para ele ganhar dinheiro. A intenção dele não está em cuidar de almas, a intenção dele está no dinheiro que ele pode receber. Então essa pessoa não me representa como cristão, ele é apenas um religioso. E aí estão colocando essas pessoas junto com muitos pastores que são sérios, que são honestos, que realmente servem a Deus, que realmente querem estabelecer o reino de Deus, estão colocando em um pacote e estão falando assim: olha, é ladrão quem? Todos os pastores. Nem todos os pastores são ladrões, nem todos os pastores são bandidos, nem todos os pastores roubam. Não são todos, mas os poucos que têm e querem realmente falar do Evangelho e estabelecer o reino de Deus, eles estão sendo colocados dentro de um pacote com esses que estão lá por causa do dinheiro, por causa das coisas que podem proporcionar. Para quê? Para ele próprio, para o seu uso pessoal. Então essas questões, Lúcio, que me fez entender que, cara, não é aqui, não é o momento da igreja que eu vou mostrar se eu sou crente ou não, é a minha vida. É o meu conjunto de valores que está sendo enxertado em mim, de moral, de caráter e moral. Então esse conjunto de valores que realmente tem que influenciar na minha vida, né? Então o que a gente precisa é isso, é recuperar a ideia de que pastor não é bandido, pastor não é ladrão, pastor ele está aqui para pastorear, para cuidar de almas, para realmente cuidar do rebanho. Não está interessado no dinheiro que você tem, se você é rico, se você é pobre, se você é branco, preto, gordo, magro, sei lá, alto, baixo. Um pouco me interessa se você tem ou não tem, se você é amigo ou não é amigo. Mas o reino de Deus, ele tem que ser estabelecido com verdade. E o que a gente precisa recuperar como cristão é isso, é realmente com verdade, falar: não, eu sirvo a Deus, eu vou servir a Deus com verdade, para que realmente o reino dele seja estabelecido no nosso meio. E a gente tem se perdido em relação a isso, né? E uma coisa que você falou que a gente precisava começar a trazer para fora da igreja a nossa vida cristã, e isso é muito verdade. Quando eu vim para a AME, às vezes a gente acaba se perdendo e até sem perceber nessas regras e costumes. Então eu lembro até do texto de Hebreus, quando ele vai dizer: olha, já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem sabendo muito mais, mas vocês ainda precisam do leite, do básico do Evangelho. E muitas das coisas, não apenas isso, mas uma das coisas que nos impedem de avançar e de descobrir, de ouvir mais do Senhor a respeito daquilo que Ele quer nos dizer, enfim, compartilhar, é como a gente às vezes coloca as regras em primeiro lugar. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu sempre gostei de maquiagem, enfim, e eu postei uma foto maquiada no Facebook, eu tinha, sei lá, uns 13 anos, e um pastor pediu para mim tirar foto porque eu estava maquiada. Então, e eu sempre fui o tipo de pessoa que eu contesto: tá, mas por quê? Por que eu não podia? E não era no sentido de rebeldia, era no sentido de que eu queria entender em que momento, ou em que parte da vida, ou sei lá, como que eles descobriram que aquilo era errado. E aí a gente colocando, eu fui ensinada nisso, e a gente colocando as regras em primeiro lugar. Então, a saia abaixo do joelho, porque ele pode ser calça, ou brinco, ou enfim, qualquer coisa, a barba, a parede preta, a gente colocando isso como regras que vão nos levar a entrar no reino de Deus, nos impede de ter um relacionamento de fato verdadeiro com Cristo, porque Ele não veio para nos ditar várias regras. É claro que o Evangelho é uma transformação, então não tem como você vir a Cristo com todos os seus trejeitos, costumes, enfim, que não agradam a Deus, com todos os seus pecados, e você permanecer, porque então você não foi de fato, não encontrou de fato a Cristo, porque é uma transformação. Só que eu percebo que na AME houve isso na minha vida, por exemplo, porque foi um momento que eu comecei, tipo assim, não tem mais regras para me justificar, não é mais a minha veste, ou o meu jeito, ou sei lá, que vai me justificar como uma cristã. Então eu acho que foi quando a gente, não só eu, mas eu percebo a gente no geral começou a caminhar para um relacionamento verdadeiro com Cristo, porque já não tinha mais, tipo assim, ó, se você seguir isso, você é cristão. Se você não seguir, você é do mundo. Então já não tinha mais isso. Então foi um momento que a gente começou a estar, mas então o que é de fato ser cristão? E a gente ainda está caminhando para esse lugar de aprendendo de Cristo, que é o pastoreio saudável e tudo mais.
e esse ponto que você abordou aí é bem interessante, porque assim, a gente vai colocando essas regras, vamos por assim, como regras, e a gente acha que aquilo ali é o que define se eu sou cristão ou não, né? A regra define se eu sou crente ou não. Claro que, por exemplo, o que a gente trata aqui? A gente tem um café com novos membros e a gente trata aqui, olha, nós não temos usos e costumes, que é o que? A calça, a barba e tudo, mas se você quiser vir de terno, não quer vir de terno, não vem de terno, a escolha é sua. Mas porém, com tudo isso, você tem que ter no mínimo decência em um culto, né? Não é porque a gente não tem usos e costumes que eu vou vir de leg com como é aquela camisa que fica mostrando a barriga? Cropped, sei lá. Não é que você vai vir no culto dessa forma. Por quê? Porque aí você vai sensualizar, entendeu? E aí sim você está indo por um caminho errado. Agora, poxa, tem irmãs que era melhor que ela viesse de calça do que pelas saias que usam. Você entendeu? Tem irmãos que era melhor ele vir de uma calça jeans do que com uma calça social que ele vai usar de um terno, porque marca todinho. Então assim, não é a roupa, não é os usos e costumes, mas sim eu entender que eu estou indo para a casa de Deus e lá eu estou indo adorar a Deus. Então eu tenho que no mínimo ter decência nas minhas vestes. Entendeu? Não é se eu estou com a calça, eu estou com a saia. Se quiser vir de vestido, vem de vestido. Quer vir de saia, vem de saia. Mas porém tenha decência naquilo que você está usando. Que isso é importante a gente ter esse entendimento. Eu estou indo para a casa de Deus, eu estou indo para adorar a Deus, eu não estou indo para me apresentar para ninguém, eu não estou indo para me sensualizar para ninguém, eu estou indo para prestar um culto a Deus. Então é esse pensamento que tem que ter. E aí esse pragmatismo, ele foi arrancado de mim, assim, muito rápido mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, uma vez que você realmente tem um entendimento de que não é nada disso, então isso daqui não impede de eu servir a Deus. A parede preta, se eu soubesse a quantidade de pancada que eu tomei por causa de uma parede, por causa de uma cor, e aí tem os crentes, que aí eles diziam assim: mas Deus é luz, não sei o que e tal, usando textos que não tem nada a ver com cor. Porque quando Cristo diz que Ele é a luz do mundo, Ele não está falando da lâmpada que você acende aí na sua casa, dessa luz. Ele não está falando nem do sol, Ele está falando do cosmos. Ele está falando luz ali, não é uma luz que vem da Enel, não. É uma luzinha. Ele está falando do cosmos. Eu sou a luz do mundo. E essa luz, ela vai trazer clareza onde? No caráter e moral. Não é uma cor de parede. Entende? E aí as pessoas usando textos nada a ver para justificar uma coisa que não tem nada a ver. Então, Lud, essas questões que a gente vê que nós somos ensinados a ter uma religiosidade muito grande, mas porém nos falta o cristianismo. Nos falta o cristianismo. Porque o que vale mais? Eu ter uma parede branca, eu ter cadeiras atrás de um púlpito, ou eu ter uma parede preta, não ter cadeira atrás do púlpito, mas porém ensino o evangelho e mostro para eles que vale mais ele ser cristão lá fora do que aqui dentro, ou eu ter tudo isso, ter parede branca, ter cadeira atrás do púlpito, ter todo um sistema religioso, mas o próprio obreiro que vem aqui bate na mulher. O próprio obreiro que vem aqui cai em um escândalo gigante porque estava fornicando, porque estava traindo a esposa, porque estava fazendo... O que vale mais? Estava roubando. Na igreja era um bom pastor, na igreja era não sei o que, era visto como um grande líder, mas lá fora a vida totalmente distorcida. Então não vale. Melhor que tenha parede preta, melhor que você não tenha talvez nenhuma estrutura grandiosa, mas porém as pessoas estão sendo levadas para o céu. Esse é o importante, entendeu? Porque aí ele se engana, e a gente está tentando ensinar isso muito para a igreja, né, Lud? Que é assim, Cristo veio para quê? Para te dar riqueza, essas coisas? Não tem Deus para isso. Se você for ver no Egito, mais de 200 deuses, se eu não me engano, eles tinham deuses para tudo. Tinha deuses para tudo. Para fertilidade tem Deus, para sexualidade tem Deus, para não sei o que tem Deus. Então tem Deus para tudo. Quer riqueza? Tem Deus da riqueza. Tem Deus para tudo. Aí Jesus vem para oferecer algo que nenhum Deus poderia oferecer. Que era o quê? Vamos lá. Salvação. Então Cristo, o maior propósito de Cristo, Ele pode nos dar tudo, Lud? Pode. Irmão, Ele pode te dar tudo aí para você. Só que o maior propósito de Cristo não foi para te dar coisas, foi para te dar salvação.
Porque para as outras coisas já tinha Deus para tudo, irmão. Aí Jesus diz assim: eu vou oferecer algo que nenhum deles pode oferecer, que é a salvação. Então o maior propósito de Cristo é a salvação, não é nada terreno, e sim a salvação. Então, para mim, o que vale no final, Lud, é isso, é a salvação em Cristo Jesus. Então não é uma estrutura de uma igreja, não é se põe cadeira, tira cadeira, se usa parede preta, se usa parede amarela, roxa, sei lá, cor que queira, se usa barba, não usa barba, não, é como que está a sua vida com Cristo, o seu conjunto de valores como cristão, ele está realmente alinhado com Cristo ou não? Aí se não tiver, aí desculpa, você pode frequentar a igreja, você pode ter congregado com os dinossauros, você pode ter feito o que você quiser, pode ter a vida inteira dentro da igreja, mas se sua vida não estiver alinhada com o caráter e moral de Cristo, não vai adiantar nada, você só vai perder seu tempo. É melhor que você nem venha para a igreja, é melhor que você nem esteja na igreja, porque senão você vai estar só perdendo seu tempo. De verdade, a gente perde o nosso tempo, que a gente vem aqui, algo que a gente acha que a gente está servindo a Cristo, mas na verdade a gente não está. Então a gente está perdendo o nosso tempo. Eu deixo de estar com a minha família, deixo de estar no shopping, deixo de estar fazendo alguma coisa, mas na verdade não tenho vida nenhuma com Deus. Então você só está perdendo seu tempo. Virou um shopping para você o culto. Você entendeu? A igreja virou um entretenimento para você de final de semana. E não pode ser isso. Tem que realmente vir com a ideia de que, olha, eu estou servindo a Cristo, eu estou construindo a minha salvação através de culto, através da minha vida lá fora, através do meu trabalho, através do meu testemunho no meu trabalho, do meu testemunho na escola, onde eu estiver. E nos falta isso, nos falta muito isso daí. E aqui caminhando para o final, já o tempo está se esgotando, mas não é que se você está na igreja que tem esses usos e costumes, você precisa sair, não, pelo amor de Deus. Mas foi algo necessário para que aqueles que viessem para da onde a gente veio parassem de usar as regras como isso aqui me salva, parassem de usar as regras, os usos e costumes como justificativa de salvação, porque a gente precisou realmente ser ensinado por Deus que não era aquilo que ia nos levar até Ele, era Cristo, é Cristo que sempre vai ser Cristo. E assim, o que você falou é importante a gente dizer, porque senão vão bater na gente. Mas assim, se você decide estar em um ministério, e esse ministério ele tem as regras, os usos e costumes dele, você tem que seguir, irmão. Você tem que seguir. Agora, uma coisa é certa, olhe para ver se essas regras elas estão pautadas com aquilo que é bíblico. Por quê, irmão? Não importa, eu não estou aqui para agradar ninguém que vem aqui na igreja, não estou para agradar a Lud e ninguém que está aqui. Eu não posso levantar uma bandeira que ela não tenha base bíblica. Para quê? Para agradar a vida de alguém. Não, se tem base bíblica ou se a igreja trata isso, Lud, como algo interno e que não é pecado, aí tudo bem, irmão, vai lá. Se você gosta de usar o terno, usa o terno. Se você gosta de tirar a barba, tira a barba. Se a igreja pede isso, você tem que seguir aquilo que a igreja pede. Então, não é que a gente está falando assim, ó, é dessa forma. Não, saia do lugar onde você está. Não é isso. Eu estou falando, a gente está tentando falar para vocês como que aconteceu a igreja antes. Por quê? Você já imaginou se eu saio de onde eu saí? Da Assembleia de Deus, saí da Assembleia de Deus, e aí eu saio e eu abro outra Assembleia de Deus? Para quê? Ia ter os 16 por meia dúzia. Então, na verdade, eu ia estar realmente aí sim, querendo, tipo assim, só estou saindo, só estou saindo porque eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ser o pastor. Não. A gente saiu e entendeu que o evangelho não é só aquilo, entendeu? Porque eu creio que muitas pessoas são alcançadas, muitas pessoas elas são alcançadas dentro daquilo do entendimento que é passado para ela. Mas eu volto a te dizer, não importa de agradar ou não a pessoa, veja o lugar onde você está, se tem respaldo bíblico para isso. Isso é importante. E entender também que se tem, você não é salvo por isso. Se tem os costumes, como eu, enfim, costumava achar que, nossa, eu era super crente porque... Tipo assim, né, Luiz? Eu só sou crente se eu tirar a barba e usar o terno. Não. O problema não está nisso, o problema está em você usar disso para justificativa da sua salvação. E é importante, a gente trouxe isso também, não por acaso, mas porque o pastor, enfim, desde que a gente saiu, ele tem enfrentado posicionamentos contrários, digamos assim, porrada ao barbeiro, cada um com as suas perseguições,
Mas é importante, esse é o nosso posicionamento como igreja, e que também não veio para bater de frente com ninguém, mas sim a maneira como Deus nos instruiu também, como eu falei, foi um meio realmente do Senhor alcançar os nossos corações para além do véu que a gente tinha colocado de regra, do que é santidade, do que é, enfim, estar na igreja. E agora, para finalizar, a gente precisa encerrar, falando só um pouquinho sobre a nossa mudança. A gente está aqui nesse espaço faz 1 ano e 5 meses e orando, porque a igreja já está ficando pequena, orando ao Senhor, Ele preparou um espaço que é maior, que é melhor, que a gente vai, enfim, ter um cenário melhor também, em nome de Jesus. E eu queria te convidar a ser um semeador dessa obra, se você quiser. Eu quero falar. Porque assim, irmãos, Deus seja louvado, né? A gente estava, o Lúcio falou aqui, 1 ano e 5 meses aqui. E assim, Deus ele nos abençoou de uma forma assim extraordinária. Graças a Deus a gente não deve nada para ninguém. A gente foi falar com o proprietário do local onde a gente está. Nossa, amaram a gente o período que a gente ficou aqui e tudo mais. Se sentiram tristes porque a gente estava saindo. Porque assim, graças a Deus, os irmãos têm entendido o que é dizimar, o que é ofertar, e a gente tem investido na igreja em relação a isso, né? Então eu quero agradecer, né, a você que tem nos ajudado, a você que tem entendido o que é servir a Deus também com os seus dízimos, com as suas ofertas. Irmãos, aqui a gente não faz campanha, a gente não vende nada, a gente não espiritualiza uma caneca ou algo para poder vender e a gente ter lucro com isso. Não, a gente ensina o que é o Evangelho. Portanto que aqui é ensinado que se você tem as suas dívidas, sua conta de luz, água, enfim, aquele pacote da vida, sabe, que vem junto com tudo. Se você tem isso, é melhor que você honre pagando lá do que ofertar, mas seja fiel no dízimo. Então a gente ensina isso por quê? Porque a gente não quer enganar ninguém, a gente não quer espiritualizar as coisas para poder arrancar dinheiro de ninguém, não é isso, tá? E aí, Deus seja louvado, a gente oramos, né? Nós oramos e buscamos de Deus, e Deus preparou um lugar muito bom, né? E aí vai ter 2 andares. Um andar vai ser, já vou contar para vocês aqui. Um andar vai ser o departamento infantil, onde a gente vai ter realmente uma estrutura melhor para o departamento infantil, onde a gente vai ter sala de alimentação, gabinete, vai ter bastante espaço lá, né? Salas grandes para as crianças, para que as crianças elas sejam ensinado a elas o Evangelho, né? E eu tenho certeza que isso daí vai ser de bênção para as crianças, né? E aí a gente vai chegar, vai ter esse departamento infantil, onde as crianças vão entrar, os pais vão deixar eles lá, e aí depois vão subir para o templo. E aí o templo, ele vai caber aproximadamente 180 a 200 pessoas, né? Então assim, Deus realmente foi bondoso conosco. E para tudo isso existe um custo, irmão. Existe um custo. Nós estamos já trabalhando lá, já estamos reformando já o espaço lá, que nós vamos inaugurar dia 6 e dia 7, tá, de setembro aí. Então marque essa data. Se você não puder ir no dia 6, que é no sábado, vai no dia 7. No dia 7 já é nossa ceia, né? Nossa ceia lá, nossa primeira ceia. Então eu tenho certeza que isso daí vai ser de bênção para nós. Nós queremos evangelizar, queremos fazer missão urbana ali naquele lugar. Aí o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Então você nos ajude, irmão. Deixa eu pedir, nos ajude, irmão. Nos ajude aí, você que acredita nesse ministério, acredita naquilo que Deus pôs no nosso coração. Nos ajude, tem a chave Pix aí. Nós não somos de pedir, esse é o primeiro vídeo que a gente faz pedindo alguma oferta, né? Por quê? Porque a gente vê a necessidade, vai precisar aumentar muito cadeira, vai ter que fazer a divisória de drywall lá, vai ter que fazer muita coisa, né? A igreja já tem feito, tá, algumas coisas lá, né, com recurso próprio da igreja, mas porém, tudo que a gente vai fazer é um valor muito alto. Então a gente precisa de ajuda. Então não estou falando para você, me dá todo o recurso, não, mas aquilo que você puder e não for fazer falta para você e você quer semear, semeie. Eu tenho certeza que para nós e para o reino de Deus vai ser bênção, para as crianças que vão aprender a palavra de Deus ali, vai ser bênção,
para o templo onde vai ser ministrada a palavra de Deus, vai ser bênção também, e assim o Senhor ele vai te recompensar por isso. Jesus, E assim, é uma semente no reino de Deus, né? Não é a igreja olhando, mas é realmente, como o pastor falou, a gente nasceu sem patrocínio, sem ter um vereador, enfim, sem ter um império, não, eu vou realmente depositar. Não tem nenhum empresário que banca essa igreja. Quem banca essa igreja é a própria igreja, são os membros da igreja. E nós fazemos tudo que a gente faz aqui, irmãos. Não porque nós somos bons, é porque os irmãos têm entendido o que é servir a Cristo. Só para vocês que ainda vão ver esse vídeo, a gente tem psicólogo que atende a igreja. A gente começou a escola de música aqui em um valor assim muito baixo, que foi de R$20 para fazer a musicalização, e um valor um pouco mais alto para quem vai fazer a aula prática por causa dos professores. Então assim, tudo aquilo que a gente pode trazer de recurso para a igreja, a gente está trazendo, irmão. Então nos ajude aí, eu tenho certeza que você vai semear em um lugar onde o nome de Deus ele vai ser glorificado. Sim, E aí venha nos visitar se você for de Itapevi, 107 de Setembro, estamos no endereço novo. Pastor, foi uma honra. Ele vai ter que voltar, gente, porque pensa uma pessoa que gosta de falar. Foi mais de uma hora, eu falei, a gente vai ter 1 hora, foi 1h30 mais ou menos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Deixem aqui o seu comentário, a sua sugestão, enfim, se você quiser, eu trago o pastor novamente. A gente já tem várias pessoas em mente para trazer para os próximos e a gente espera aqui na nossa próxima vez. Deus abençoe, fica na paz.